Deus fala para você na noite de hoje. Não tenha medo. Não se sinta pequeno. Eu sei que você às vezes tem se questionado diante de Deus por que você, sendo você uma pessoa fraca, sendo você uma pessoa limitada, sendo que existem tantas pessoas aí que parece que têm um currículo muito maior, muito melhor do que o seu. Na oração da noite de hoje, Deus manda falar para você que sim, Ele escolheu você com todas as suas limitações, com tudo aquilo que você carrega dentro de você, por menor que pareça ser, Deus chamou os fracos para confundir os fortes. Amém? Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração na nossa oração da noite de hoje e, obviamente, no final eu vou orar pela sua vida, abençoando você, ministrando uma palavra para que você avance, para que você continue obedecendo à chamada de Deus, independente das circunstâncias que você esteja enfrentando. Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui abrir um parênteses e dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida. Se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você fazer isso agora, para você se inscrever. Você clica aí no botão de inscrever-se, depois aperta o sino, você vai marcar todas e fazendo isso, você ficará por dentro de todas as mensagens sempre que elas forem publicadas aqui no canal. E caso você esteja ouvindo essa mensagem através de um podcast, seja o Spotify, seja o Amazon Music, o Apple Podcast ou uma outra plataforma, basta seguir também o perfil Vivendo pela Vida para que você receba esse alimento todos os dias aí através do seu aplicativo. Lá na carta de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, presta muita atenção nessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E hoje, a maneira que Deus vai falar com você através dessa mensagem vai ser diferente. Pode ser que até você já tenha ouvido essa passagem, já tenha lido a respeito desses versículos, mas eu quero que você abra o seu coração, que você sintonize os seus ouvidos com o Senhor, porque Ele vai falar com você de uma forma diferente. Amém? Então lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, a palavra nos diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Então essa palavra, ela é diretamente para o seu coração. Se você se sente exatamente aqui como o apóstolo Paulo falou, ou seja, as pessoas que são loucas, as pessoas que são fracas, os humildes, as desprezadas, as que não são, foram justamente essas pessoas que Deus escolheu para manifestar o seu amor, para manifestar a sua graça, para fazer com que através dessas pessoas o reino de Deus pudesse ser implantado, o amor de Deus pudesse ser proferido. Amém? Só que nós vamos mais a fundo aqui. Eu quero que você preste muita atenção, porque as palavras aqui, elas têm um significado e você precisa entender. Quando Paulo fala o seguinte, reparai na vossa vocação, na vocação dos santos, entendam que não foram chamados muitos sábios. Quando nós vamos ali no grego, a palavra sábios, ela vem do grego sophos. E eu vou ler aqui para você qual que é a definição de sophos no grego. Então, sophos significa sábio, significa hábil, esperto, de artifícios, hábil nas letras, instruído. Daí olha só o que significa também a palavra sophos, filósofos, os oradores gregos, os teólogos judeus
os mestres cristãos. Então, o que que a palavra está dizendo aqui para você na noite de hoje? Que Deus não escolheu as pessoas instruídas. Deus não escolheu as pessoas que têm habilidade com letras. Deus não escolheu os teólogos judeus e nem os mestres cristãos. Percebe? E aí, quem que Deus escolheu? Quando nós lemos aqui, ó, no versículo 27, ele vai dizer o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu o quê? Deus escolheu as coisas loucas. E o que são as coisas loucas? Então, loucas vem do grego moros, que significa o quê? Significa tolo, ímpio, incrédulo. Ou seja, Jesus começou justamente chamando esses loucos, os ímpios e os incrédulos. E para que que ele fez isso? Para envergonhar os sábios. Lembra quem são os sábios? Os sábios são os sofos, são as pessoas instruídas, são as pessoas que dominam o conhecimento, são os teólogos judeus, são os mestres cristãos. Então, Deus usa os loucos, os incrédulos, para confundir o quê? Os entendedores, os mestres, os teólogos. E aí ele vai continuar dizendo o quê? Que ele escolheu as coisas fracas. Fracas vem do grego astênis. O que significa a palavra astênis no grego? Significa justamente fraco, frágil, delicado. Então, se você sente uma pessoa exatamente nessa condição, se você se sente fraco, se você se sente incapaz, é justamente essas pessoas que Deus escolheu. E por que que ele escolheu os fracos? A palavra continua dizendo que ele escolheu os fracos do mundo para envergonhar os fortes. E fortes vem da palavra grega escuros. Sabe o que que significa isso? São aquelas pessoas realmente fortes, né? Física, tem uma força física ou uma força mental. Então, por que que o Senhor escolhe os fracos? Que é justamente para mostrar que as coisas no reino de Deus não são feitas pela força física e nem pela força mental, mas Deus usa justamente os fracos para confundir os fortes. E ele continua aqui falando no versículo 28 o seguinte: Deus escolheu as coisas humildes do mundo. A palavra humildes, ela vem do grego ágenes, que significa justamente pessoas desprezíveis, pessoas covardes, pessoas indignas, pessoas sem família, né, que não são nobre de nascimento ou que tiveram um nascimento humilde. Ou seja, são aquelas pessoas que não têm berço, são aquelas pessoas que não nasceram em berço de ouro. Pelo contrário, né, elas nasceram às vezes em locais de muita humildade, de muita pobreza, né, sem muitos holofotes sobre a vida delas. E ele ainda continua dizendo que Deus escolheu o quê? As pessoas desprezadas. Desprezadas vem do grego echouteneu, que significa justamente pessoas que tornaram-se sem importância, desprezadas completamente. Você está se identificando com esse texto? E aí ele continua dizendo que ele chamou aqueles que não são para o quê? Para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então eu quero que você preste muita atenção naquilo que Deus está falando para você na noite de hoje. Se você se sente exatamente como esse relato aqui de Paulo, né? Uma pessoa louca, uma incrédula, né? Uma pessoa fraca, uma pessoa desprezível, uma pessoa que provavelmente não tenha nada para oferecer para outras pessoas. Entenda que foi justamente você que Deus chamou para confundir aqueles que são. Ou seja, Deus chama os que não são para confundir os que são. Aqueles que muitas vezes estão nas vitrines, aqueles que muitas vezes estão carregando os seus diplomas né, de mestre, de teologia, de conhecimento, aquelas pessoas que arrotam para os quatro cantos do mundo, que pregam a verdade, que são detentores de toda a sabedoria. Então a palavra de Deus é que você que vem de um berço humilde, você que vem de uma situação totalmente desprezível, é justamente você que ele quer usar. E por que que Deus faz isso? Como o próprio versículo 29 diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença
de Deus. É muito importante que você entenda que a humildade, a mansidão, a questão de você se sentir fraco, impotente, é justamente a forma que Deus quer mostrar para o mundo, que Deus quer confundir aqueles que são ou que acham que têm algum conhecimento, ou que acham que têm alguma bagagem, ou que acham que têm alguma força para construir alguma coisa no reino de Deus. Então, Deus usa esse processo para quê? Para que ninguém se vanglorie, para que as pessoas entendam que quem faz é Ele, quem chama é o Senhor, quem capacita é o Senhor, quem ordena é o Senhor. E nós, enquanto corpo de Cristo, nós apenas reconhecemos. A gente vai reconhecendo aquelas pessoas que Deus vai levantando, aquelas pessoas que Deus vai capacitando, que Deus vai fortalecendo para a sua obra. Então presta muita atenção, né? Não despreze as coisas pequenas de Deus, não despreze os pequenos profetas, não despreze muitas vezes aquelas pessoas que falam errado, não despreze aquelas pessoas que vêm de berço humilde ou que às vezes vêm de uma comunidade carente, porque é justamente esses pequeninos, são justamente essas pessoas que Deus convoca para o seu reino, que Deus chama para o seu exército, para poder semear a palavra dele. Então, na nossa oração da noite de hoje, eu quero nesse momento abençoar a sua vida. Se você está precisando de uma oração, se você está precisando ser fortalecido pelo Senhor, de repente você sente que está fraco, de repente você sente que está sendo humilhado, de repente você sente que não tem gabarito, que não tem pedigree para estar onde está. Eu quero dizer para você na noite de hoje que sim, Deus chamou você, Deus chamou os improváveis, Deus chamou os que não são para confundir os que são. Então que nesse momento você se curve aí onde você está, diante do Senhor, que com certeza Ele vai agora te encher, Ele vai fortalecer a sua vida para que você siga em frente e para que você cumpra o seu propósito nele, entendendo que foi Ele quem te chamou, não foram as pessoas, não foram homens, mas foi Ele que te chamou para esse propósito. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante do Senhor, Pai, te pedindo que o Senhor venha fortalecê-lo, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha fazer, Pai, com que ele entenda que o Senhor chamou na condição que ele se encontrava, que o Senhor o chamou com todas as suas limitações, com todos os seus erros, com tudo aquilo que ele tem que o limita, tudo aquilo que ele tem, Pai, que não favorece. Ou seja, na verdade, o Senhor chamou com tudo aquilo que ele não tem. Eu sei que o teu filho não nasceu, Pai, num berço de pastores, de mestres, de profetas, mas ainda assim o Senhor o ergueu, ainda assim o Senhor o chamou. Não importa se ele veio de um lar humilde, não importa, Pai, se ele veio sem condições financeiras para esse mundo, se ele veio de uma família, Pai, pobre, não interessa. O Senhor o chamou, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito para a vida dele, o Senhor tem uma missão através da vida dele, Pai. Então, que em nome de Jesus, o Senhor venha fortalecê-lo nesse momento, o Senhor venha renovar as suas forças, o Senhor venha renovar o seu chamado, o Senhor venha renovar, Pai, tudo aquilo que o Senhor já falou ao seu coração, tudo aquilo que foi profetizado sobre a sua vida, Pai. Que todos esses sonhos, que todo esse chamado, Pai, ele renasça em nome de Jesus, e que o Senhor coloque por terra todo gigante que tem se levantado contra ele, Pai, toda artimanha do inimigo que tem se levantado para fazer com que ele desista, que caia por terra em nome de Jesus, que os seus inimigos sejam destronados, Pai, e que ele possa avançar para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Então que essa palavra de Deus venha sobre a sua vida. Entenda que Deus está derrubando gigantes, né, sobre você, pessoas que tentam abafar o seu chamado, o seu ministério, pessoas que tentam menosprezar você, desqualificá-lo. Entenda que Deus está mudando a sua história na noite de hoje. E o seu papel é apenas crer, creia, tenha fé, receba essa palavra
e continue seguindo em frente. Não pare, avance, não olhe para trás, não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe para o Senhor, porque é Ele quem está indo à sua frente. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, eu peço que você dê um like aí nela e que você compartilhe ela com os improváveis de Deus, com aqueles pequeninos que Deus está levantando, com aqueles que não são, para confundir os que são. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, orando, buscando ao Senhor e meditando na sua palavra. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.